TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente vem, claro, trazendo muita informação, muita notícia. Bom dia para você, nosso telespectador. E bom dia, Roberta. Bom dia para você também. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na tela, né? TVC, correidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial. E, é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. Por ali você pode mandar sua foto, vídeo, texto, faz a sua denúncia por ali. A gente vai atrás das informações. O DDD é 24, o telefone é o 99248-3167. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, meio nuvens carregadas, lá ainda tinha um meio azul, céu azul. Exatamente. Lá em casa estava tudo fechado. Tava tudo fechado? Tudo fechado. Nossa, com russo ainda. olha só. E aí aparecia um pedacinho de céu azul. Pois então é. metade do tempo estava ali com nuvens carregadas e metade com um céu azul. Ontem fez aquela promessa, vai chover, fica um clima assim, mas só choveu de madrugada. Só choveu na Todo madrugada. mundo, quando estava descansando, a chuva veio para lavar a alma aí do pessoal. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Fiscalização em estradas do estado flagra irregularidades em ônibus com destino ao Santuário de Aparecida. Governo do estado realiza operação contra grupo criminoso que furtou mais de 700 transformadores de energia. Sábado é dia D de campanha nacional de vacinação. Permanência diária interditada do Crazy Park pode afetar a realização do Rock the Mountain. CEP para Todos vai contemplar comunidades de Petrópolis e também da região serrana. Ministério Público do Rio de Janeiro obtém condenação de 14 anos de prisão para réu que tentou atear fogo em ex-companheira em Petrópolis. E você vai ver também, chefe petropolitano leva gastronomia local para Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina. Agora no Correio Serrano, na TV. Pessoal, a gente começa a nossa edição olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição dessa quarta-feira, olhando lá a nossa primeira página, as notícias ali estampadas, né? Claro que as manchetes, e na linha vermelha já tem muita notícia, né? Pois é. Empresa é punida por apresentar menor preço em licitação de consórcio das cidades da região serrana. Esse é um dos principais destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Demissões geram risco a Lula. Analistas avaliam que pode haver retaliação do Centrão contra a saída de apadrinhados do governo. Eu vou te falar que... mas é isso mesmo. Não votou junto com o governo, não está junto com o governo, demite todo mundo, né? Errado não tá, mas é aquilo, né? O jogo político jogo político. Câmara do Rio aprova PL que cria semana de combate ao aborto. Temos ali do lado tecnologia persuasiva na mira do Congresso. Projetos de lei em tramitação no Congresso tratam da defesa do consumidor e visam proteger as relações de consumo. E COP30 entra na mira do Centrão. Pois é, tá na página 2. E Pacheco ameaça Messias por vaga no STF, Correio e Bastidores na nossa página 5. Pois é, e aí a gente dá um pulo lá para nossa página 16 no Petropolitano. Lá fala um pouquinho sobre a situação do Crazy Park, viu? A área interditada pode afetar o evento Rock the Mountain. Local está isolado desde o acidente que matou um jovem no início do ano. Agora, vamos lá, as perícias já não acabaram? Eu estou aqui um pouco atordoado com isso aqui. O Crazy Park está todo montado lá, a perícia já foi toda feita.
tem mais o que para se fazer? Vai se investigar mais o que ali nessa área montada lá? Tá na hora já de desmontar, proibir que o parque seja montado em outro lugar e liberar a área ali interditada, né? Já passou da hora. É isso que a produtora responsável pelo festival Rock the Mountain pediu à Justiça, justamente a liberação da área interditada no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattis, em Itaipava. O local está fechado desde maio, depois de um acidente fatal em um brinquedo do parque de diversões Crazy Park. A gente tem uma reportagem sobre isso e a empresa alega que a interdição impede a montagem das estruturas do evento, que está marcado para o fim de outubro e início de novembro. Vamos conferir a reportagem. Na petição apresentada à 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Vibra Produções e Eventos, produtora responsável pelo festival Rock the Mountain, pede urgência na realização das perícias judiciais no Crazy Park, que está no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattis, desde maio, para que a área possa ser liberada até o dia 21 de outubro. Caso o pedido não seja aceito integralmente, a empresa propõe uma desinterdição parcial, mantendo apenas o brinquedo envolvido no acidente no local. A produtora argumenta ainda que a interdição ocupa cerca de 5.000 metros quadrados e impede a montagem das estruturas do evento, que está programado para os 2 primeiros fins de semana de novembro. O festival Rock the Mountain é um dos maiores eventos de música do país e promete reunir milhares de pessoas em Itaipava. Empresários e entidades do setor afirmam que o cancelamento do evento poderia causar prejuízos milionários à economia da cidade. A solicitação da produtora tem apoio do Cicomércio, da UNITA, do Convention Visitors Bureau, da Associação dos Profissionais de Evento, além da própria Prefeitura de Petrópolis, que reconheceu o impacto do evento para a cidade. As entidades pedem a remoção definitiva das estruturas do parque interditado, alegando que o espaço bloqueado prejudica o turismo, o comércio e a realização de eventos em Petrópolis. Vale ressaltar que a Prefeitura já assinou o termo de autorização de uso do Parque Municipal com a empresa responsável pelo Rock the Mountain, válido até o dia 20 de novembro. O contrato prevê o pagamento de quase R$300 mil, parte em melhorias no próprio espaço. Pois é. É um evento que mexe com a economia, vem muita gente de fora também por causa, né, do Rock the Mountain. Então a justiça a hotelaria petropolitana fica lotada, não só aqui na cidade, no centro, ao redores, mas em Itaipava também. É muita gente que vem de fora. Gira a economia como um todo aqui em Petrópolis. Agora a gente troca de assunto porque o governo federal anunciou que as comunidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis serão incluídas no programa CEP para Todos. Pois é, a medida, coordenada pelo Ministério das Cidades, pretende levar códigos de endereçamento, né, postal a todos esses locais até o final de 2026, facilitando o acesso a serviços públicos e garantindo mais dignidade aos moradores. A gente confere agora. Em Petrópolis, 42 favelas serão beneficiadas, o que representa cerca de 43 mil moradores, mais de 15% da população do município, segundo o censo de 2022 do IBGE. Em Nova Friburgo, 7 comunidades estão incluídas, com quase 6 mil moradores. Já em Teresópolis, o programa vai alcançar 49 favelas, que somam aproximadamente 51 mil habitantes, cerca de 31% da população local. O CEP para Todos foi lançado em novembro de 2024, dentro do programa Periferia Viva, que busca promover melhorias na infraestrutura das comunidades. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, a iniciativa representa dignidade e reconhecimento para quem vive dentro das favelas. Ele destacou que o CEP facilita o acesso a direitos básicos, como a localização de serviços públicos e o atendimento em unidades de saúde próximos às residências. A segunda etapa do projeto vai mapear ruas, vielas e becos dentro das comunidades, permitindo que cada uma tenha o próprio código postal. A fase final, chamada Toda Favela Tem CEP, pretende garantir atendimento físico de postos dos Correios dentro das áreas mapeadas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã.
Aí, então, esse CEP para Todos é um programa que foi lançado essa semana pelo governo federal e promete aí trazer para todas as comunidades, regiões de favela, enfim, um CEP geral para que todo mundo tenha acesso ali a serviços básicos, né? E olha só, agora a gente fala da gastronomia aqui em Petrópolis, porque o tradicional gastronomia petropolitana ganhou espaço no Oktoberfest, em Santa Catarina. O chefe Michel Schader, do restaurante Schader, leva o Croquete Petrópolis para o Oktoberfest de Blumenau, viu? A iniciativa celebra a ligação cultural entre as duas cidades e promete conquistar o paladar dos visitantes. A Oktoberfest Blumenau acontece entre os dias 9 e 27 de outubro e deve reunir mais de 500 mil visitantes. O Croquete Petrópolis foi incluído no cardápio do evento depois de uma visita dos representantes de Blumenau à Bauerfest, em julho deste ano. A troca cultural inspirou o chefe Michel Schader a levar o prato típico, símbolo da gastronomia petropolitana, para o público catarinense. E aí surgiu essa parceria de nós, a nossa receita aqui da família Schader, está levando para participar lá em Blumenau, no Oktoberfest, ter uma referência da nossa cidade. Assim como na Bauerfest do ano que vem, nós teremos uma novidade. A gente vai estar trazendo de Blumenau, da Oktoberfest de Blumenau, uma receita específica para a nossa Bauerfest, que é uma das formas da gente estar fazendo essa ligação, né, entre as cidades co-irmãs, Blumenau e Petrópolis. Durante a festa serão produzidas mais de 20 mil unidades do croquete. A expectativa é que o prato ajude a fortalecer a divulgação da culinária e do turismo de Petrópolis, reforçando a amizade entre as cidades irmãs desde 1990. Petrópolis e Blumenau são cidades irmãs desde 1990 e essas ativações em conjunto fortalecem o turismo, fortalecem a economia, fortalecem a preservação da memória, a preservação da cultura. Além da participação em Blumenau, o restaurante Família Schader promove a Oktoberfest em Petrópolis durante todo o mês. A programação inclui chopp, música, comidas típicas e o ponto alto no dia 25 de outubro, com uma celebração em formato de open bar. Segundo o chefe Michel Schader, a ideia é recriar o clima da Oktoberfest com o toque acolhedor e familiar da Serra. Durante todo o mês de outubro, aqui no restaurante da família Schader, bem na frente do Palácio Cristal, no coração da festa alemã, a gente vai estar durante todo o mês comemorando a Oktoberfest com um cardápio específico e especial preparado para isso. É porque eu sempre como... eu sempre vou no restaurante da família Schader, que legal. lá na Bauer. Que legal. Realmente a gastronomia deles, a comida é muito boa. Né? Levando um pouquinho da tradição da Bauernfest, Isso, para fora, lá né? para fora, para o Oktoberfest. E olha só, gente, agora a gente troca de assunto porque sábado todo mundo tem um compromisso importante, né? Quem está ali na faixa etária de vacinação. O Ministério da Saúde promove agora no dia 18, sábado, dia D de mobilização nacional pela vacinação. Pois é, tradição da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? O evento celebra a saúde e a cidadania, oferecendo gratuitamente vacinas para crianças e adultos, além de atividades culturais, ações de divulgação científica e iniciativas de promoção da saúde. A gente confere também. O slogan da campanha deste ano é Vacina é Vida. O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição, reafirmando o compromisso com a ciência e a vida. No Rio de Janeiro, o Fiocruz para Você 2025 ocorrerá no campus de Manguinhos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrada gratuita e classificação livre. Serão oferecidas vacinas para diferentes faixas etárias. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança e do adolescente. As crianças de 2 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias poderão tomar as vacinas inativa poliomielite EVIP, pentavalente e a pneumocócica 10. Adultos também poderão apresentar documento oficial com foto para se imunizar contra a Covid-19 e influenza. Além da imunização, o público encontrará uma programação repleta de atrações culturais, espaços de lazer e oficinas interativas, voltadas à divulgação científica e à programação da saúde. E a programação será ampla e diversificada, com atividades para todas as idades, tanto para crianças, jovens, adultos e idosos. Haverá atividades de norte a sul do país, nas cidades de Manaus, Porto Velho, Brasília, Eusébio, no Ceará, Teresina, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, em São Paulo e também em Curitiba, que cediam unidades da Fiocruz.
Criado em 1994, o Fiocruz para Você nasceu como uma ação de promoção da cidadania e enfrentamento da violência nas comunidades próximas à fundação. Desde então, o evento se consolidou como um marco anual de integração entre a ciência e a sociedade, reafirmando os valores da instituição: promover saúde, desenvolvimento social e conhecimento científico a serviço da vida. É isso, Bom, pessoal. gente, você acompanha todas essas e outras notícias, é claro, no Correio Petropolitano, aqui na nossa região apenas R$2, nas nossas redes sociais e, é claro, durante a nossa programação. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que fiscalização em estradas do estado flagra irregularidades em ônibus com destino ao Santuário de Aparecida. Que perigo, né? Semana, né? Pois é, teve também a caminhada para lá, né? A Romaria. Infelizmente, episódio chato. Mas olha, tem também episódios mais ou menos. Tem bom e ruim no nosso Correio Esportivo com os nossos craques da informação. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Operação Padroeira, realizada nos dias 11 e 12 de outubro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em parceria com o Procon RJ, fiscalizou mais de 100 ônibus que seguiam em Romaria para Aparecida, em São Paulo. A ação teve o objetivo de garantir a segurança dos passageiros e coibir o transporte clandestino.
Durante os 2 dias de fiscalização, na altura de Itatiaia, 139 veículos foram inspecionados. 27 deles foram autuados por diferentes irregularidades, entre elas falhas mecânicas, banheiros sujos, extintores vencidos e tacógrafos sem inspeção. Um ônibus chegou a ser retido e os passageiros foram realocados em outro veículo regularizado. Durante a festa, serão produzidas mais de 20 mil unidades do croquete. A expectativa é que o prato ajude a fortalecer a divulgação da culinária e do turismo de Petrópolis, reforçando a amizade entre as cidades irmãs desde 1990. Vale destacar que cada irregularidade representa um risco à vida dos passageiros. Portanto, o objetivo da ação é garantir que as viagens sejam feitas com segurança e conforto. Pois é. Olha, gente, o governo do Rio deflagrou uma operação na manhã de terça-feira nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e também São Paulo, contra um grupo criminoso envolvido no furto de mais de 700 transformadores de energia elétrica. A associação ilegal possuía um esquema estruturado para furtar os equipamentos de energia de grande porte da concessionária Ampla e transportá-los para pontos de receptação em cidades do estado de São Paulo para comercializá-los. A apuração aponta que entre 22 de junho e 10 de agosto de 2024, 775 aparelhos de energia elétrica foram subtraídos da companhia em pelo menos 8 ocorrências distintas. O prejuízo estimado pela empresa é de mais de R$800 mil. Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados cumprem 10 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, um funcionário responsável pela autorização de movimentação dos transformadores da empresa lesada foi o principal articulador interno do esquema criminoso. O homem determinava a liberação dos equipamentos em dias previamente definidos e permitia a saída irregular dos equipamentos sem registro formal. Além dele, agentes identificaram o segundo homem como elo entre os funcionários internos e os receptores localizados em São Paulo. Ele era o responsável por coordenar as retiradas e pagamentos pelos transportes. Um dos motoristas que fazia o translado foi intimado a depor e confirmou ter realizado desde dezembro de 2023 o transporte de transformadores do depósito em Itaboraí para endereços situados em São Paulo mediante pagamento por transferência bancária. Devido ao trabalho de inteligência dos agentes da unidade, a delegacia conseguiu identificar e compreender toda a estrutura da cadeia criminosa. A ação desta terça-feira, portanto, tem como objetivo coletar novas provas, como documentos, mídias eletrônicas e outros bens que corroborem a investigação e auxiliem na qualificação de eventuais novos integrantes do grupo. E o governo do estado está promovendo mais de 2.000 oportunidades de emprego. Vamos conferir. A região metropolitana do Rio de Janeiro oferece 1.573 vagas de emprego, como técnico de segurança do trabalho, analista de folha de pagamento, cozinheira e encanador industrial, com 2 a 3 salários mínimos de remuneração. Já para pessoas com deficiência, são 323 vagas para diferentes cargos e faixas salariais. No Médio Paraíba, foram captadas 80 oportunidades, com remuneração média de 1 salário mínimo. Na Costa Verde, as 7 ofertas de emprego têm remuneração variando de 1 a 2 salários mínimos, para funções como as de agente funerário, garçom, jardineiro, pedreiro e chapeiro. Na região serrana, há 362 vagas que oferecem de 1 a 2 salários mínimos para as posições de atendente de farmácia, auxiliar de contabilidade e técnico de suporte. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Além dessas oportunidades, uma parceria entre o Estado e as instituições Fundação Moody's e CIEE garante estágios para diferentes níveis de escolaridades, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 251 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br.
Já o CIEE oferece 437 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridades e também para jovem aprendiz. Mais informações podem ser obtidas em ciee.org.br. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje daremos destaque para o futebol e para o UFC. Começamos a nossa edição falando de futebol, porque a seleção brasileira acaba de perder para o Japão no segundo e último amistoso de preparação para a Copa do Mundo disputado na Ásia. Mas antes de a gente falar da derrota contra o Japão, voltamos um pouco e vamos falar da goleada na Coreia do Sul. Na última sexta-feira, a seleção brasileira aplicou 5-0 nos coreanos jogando em Seul. Os gols da partida foram marcados por Estevão e Rodrigo 2 vezes cada e por último Vinícius Júnior, jogo que além dos gols, marcou a estreia do lateral Paulo Henrique do Vasco pela seleção brasileira. E se jogar futebol pela seleção brasileira já é um sonho para qualquer amante do esporte, imagina marcar um gol no primeiro jogo como titular. Essa é a história do lateral do Vasco da Gama, Paulo Henrique. O jogador do Gigante da Colina abriu o placar para o Brasil e Gabriel Martinelli ampliou, porém isso não foi o suficiente. Num segundo tempo bizarro, marcado por falhas do sistema defensivo, a seleção brasileira tomou a virada para o Japão e perdeu por 3-2. Jonathan, a gente pode destacar que era um jogo que teve um primeiro tempo que foi um sonho e o segundo tempo terminou como um pesadelo. Eu acho que você falou muito bem, o segundo tempo foi bizarro, né? No sentido ruim, porque a seleção brasileira parece que teve um apagão, né? Principalmente o Fabrício Bruno, né? Que é um jogador que é muito regular no Cruzeiro, mas em todas as vezes que ele foi convocado, ele não demonstrou grande futebol e novamente ele vacilou. Exatamente, vacilou feio e inclusive a gente tem que destacar que a seleção brasileira se desestabilizou completamente depois do primeiro gol, que saiu de uma falha muito feia, foi uma falha assim assustadora. E depois a seleção não conseguiu se recuperar. É claro, o Japão melhorou também depois que começou o segundo tempo, a gente tem que dar mérito para a equipe japonesa, porém a gente tem que destacar muito, infelizmente, o demérito de alguns jogadores do Brasil. Foi o caso do Fabrício Bruno e também no terceiro gol, o gol da virada, era uma bola extremamente defensável do Hugo Souza, que é o goleiro que teoricamente tinha sido levado para a seleção para cobranças de pênalti, para disputa de pênalti, uma situação parecida com o que foi o goleiro da Holanda, Tim Krul, na Copa do Mundo de 2014, só que acabou que ele foi jogar. E isso, nesse primeiro teste que ele teve, a gente tem que destacar que, infelizmente, ele teve uma participação direta nessa derrota. A primeira do Brasil contra o Japão na história. A gente estava conversando antes e você falou muito bem. A seleção brasileira pós-Tite, ela só bate recorde negativo. Eu lembro com o Diniz, foram recordes absurdamente negativos contra a Argentina dentro do Maracanã. Enfim, agora perdendo para o Japão pela primeira vez. E uma outra coisa, não que o Hugo Souza seja um jogador ruim, muito pelo contrário, um bom jogador para nível brasileirão. Mas a questão de você ter jogadores que estão abaixo, vamos dizer, tecnicamente, de um nível que a seleção brasileira tem, é que uma hora eles vão entrar. Exatamente, a gente tem que destacar que isso infelizmente vai acontecendo com diversos jogadores. É natural. Exatamente, e claro, eles precisam de um desenvolvimento. O Hugo Souza estava jogando na Europa antes de voltar para o Corinthians, né? Mas infelizmente não conseguiu assumir não conseguiu atingir o nível necessário para ser um goleiro de seleção brasileira. É claro, a gente tem que considerar que o titular da Copa, a gente já sabe, é o Alisson, do Liverpool. Porém, ele está machucado e vai que isso aconteça de novo na Copa. A gente precisa de um goleiro que seja confiável e seguro o suficiente para, se acontecer algum problema, possa entrar no lugar. E se for baseado nessa partida, a gente não está falando que a carreira inteira dele é baseada nesse jogo, mas baseado nessa partida que foi o teste dele, infelizmente mostrou que nesse momento não é o goleiro. Ainda acho que é muito válido convocar ele para a Copa do Mundo para essa disputa de pênaltis, porque ele é o melhor pegador de pênaltis que a gente tem aqui no Brasil. Nas disputas de pênaltis pelo Corinthians, ele sempre se destaca. Porém, para ser goleiro titular de jogo com bola correndo, eu, pelo menos, não concordo. Eu acho que um grande problema dos goleiros do Brasil é que a gente tem o Alisson como referência. É um grande goleiro, assim, ele é incontestável na posição, um dos melhores do mundo. A questão é que a gente não pode, na minha opinião, contar com o Bento e o Hugo Souza. Eu acho que o Ancelotti deveria
dar mais oportunidades para outros goleiros. Por exemplo, o Léo Jardim, que é até o Gabriel Brazão, do Santos, são 2 grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. É verdade. E os dois são goleiros. O Gabriel Brazão, eu diria que é um goleiro muito decisivo durante o jogo em si. O Léo Jardim é um goleiro muito decisivo também, e ele tem ainda o bônus de conseguir pegar pênaltis também, vive pegando pênaltis pelo Vasco, e eu também acho que merecem essas oportunidades. Do mesmo jeito que os jogadores das outras posições estão sendo testados, eu acho que o goleiro é uma posição, nesse momento de incerteza também, de ser testado. E a gente tem que destacar agora, falando de oportunidade, a ótima atuação do Paulo Henrique. Fez um ótimo jogo, fez um bom primeiro jogo, teve algumas jogadas legais, e esse segundo jogo fez um golaço, gol de 3 dedos, um gol muito bonito, mas infelizmente não foi suficiente para essa vitória. Porém, foi bom a gente ver um jogador que joga no Brasil performando bem pela seleção brasileira. Aí, é claro que foi o caso dele, mas a gente torcia que fosse todos os outros jogadores que jogassem, tanto no Brasil, tanto pela seleção, jogassem bem como ele fez nesse último jogo. E o Paulo Henrique, o que eu gosto dele, que ele sempre faz no Vasco, é que ele é um jogador associativo. Ele se associa muito com o meio-campo, ele consegue tabelar, sair na frente. Então eu acho que é um jogador excelente para a seleção brasileira. Ele, na minha opinião, é um dos melhores, no Brasil, eu não sei se é o melhor, né? É difícil a gente falar quem é o melhor, mas é um dos melhores. Ele, o Samuel Xavier, para mim, eles disputam ali, pelo menos de regularidade, são os jogadores mais regulares, e tem o Kelvin do Palmeiras também tem jogado muito bem. Enfim, mas eu acho que o que mais chama a atenção é o Paulo Henrique aí. E o Vasco voltando a ter protagonismo na seleção brasileira depois de muitos anos. É verdade, fazia 13 anos que o jogador do Vasco, jogando pelo Vasco, não fazia um gol pela seleção brasileira. E é muito bom a gente ver um outro time carioca conseguindo ter esse protagonismo na seleção, conseguindo realmente aparecer. E só pra gente finalizar esse comentário, Jonathan, agora basta a gente ver como é que vão ser os próximos amistosos. A gente tem que ver se agora a gente vai ter uma seleção mais definida, porque a gente passou por um período de muitos testes. A gente precisa saber se agora a gente vai ter um grupo mais fechado, porque o Brasil jogou com um time praticamente todo reserva nesse jogo, e se agora vão ser de verdade a seleção que a gente espera para a Copa do Mundo. Claro, basta a gente ficar aqui acompanhando para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bom, gente, agora mudando de assunto, o vôlei de praia brasileiro se destacou na etapa de Newport Beach do circuito mundial nos Estados Unidos. Neste sábado, Evandro e Arthur Lance conquistaram a medalha de prata da chave masculina, enquanto Duda e Ana Patrícia ficaram com o bronze na disputa feminina. Evandro e Arthur foram superados por Cherif e Ahmed em um jogo eletrizante que teve o segundo set muito disputado. Os catares, que também foram campeões na etapa do Rio de Janeiro, levaram a partida por 2-0, com parciais de 21-16 e 30-28 e ficaram com o ouro. Na semifinal feminina, Duda e Ana Patrícia perderam por 2-1 para as americanas Donley e Danenburg. Já na disputa do terceiro lugar, as brasileiras levaram a melhor e elas venceram as donas da casa, Cannon e Kraft, atuais segundas colocadas do ranking, por 22-11 e 21-12. E o UFC desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado com um duelo entre Charles do Bronx e Matheus Gamrot, com a luta principal da noite. O maior finalizador da organização, o peso leve brasileiro, fez jus ao posto e terminou seu duelo no segundo round com um mata-leão. Com um resultado positivo, ele volta ao caminho das vitórias na organização. E também na noite de sábado, o agora ex-lutador José Aldo subiu no octógono e se despediu do público presente na Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para sua aposentadoria oficial da principal categoria do MMA mundial. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, o brasileiro venceu 32 duelos, perdeu 10 embates e foi campeão da divisão peso-pena do UFC. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, muito bom a gente ver o Charles do Bronx voltar a vencer depois da derrota que ele teve, uma derrota muito complicada, mas que é muito positivo ver ele voltar a ganhar, que é um dos principais lutadores que a gente tem no mundo. O Charles ele é um grande lutador realmente, e ele vinha, né, de uma perda de título, né? Ele que é muito marcado pelas frases icônicas dele, ele sempre tem uma personalidade muito forte, e isso pro lutador, você tem uma personalidade forte, ajuda a sua capacidade própria de luta, enfim, a técnica, né? Mas também ajuda na superação durante o combate, que é o que aconteceu com o Charles, na minha opinião. Como você falou, uma luta muito complicada, e ele conseguiu lá vencer na submissão. Exatamente, foi muito bem nessa luta, ele se recolocou no posto de um dos melhores lutadores da categoria,
porque ele nunca deixou de ser um dos principais. Acabou perdendo aquela luta, porém ainda sempre se manteve no posto ali, mesmo sendo um pouco desacreditado pelas pessoas. Porém, se mostrou mais uma vez como um dos principais lutadores que a gente tem no Brasil, um dos principais lutadores do UFC e que ainda pode trazer muita coisa boa aqui para o Brasil nessa categoria do MMA. E destacar também, infelizmente, o José Aldo se aposentou, um dos principais lutadores que a gente tem nessa categoria, um grande representante do Brasil, mas já estava ficando mais velho e acontece, é o caminho natural das coisas. Foi um prazer ter conseguido ver ele por tanto tempo. E o Brasil, como sempre, tendo grandes representantes dos esportes. José Aldo é um exemplo. E no UFC, o Brasil sempre teve grandes representantes, desde dos mais antigos até os mais atuais, do José Aldo, do Anderson Silva, até o Charles. Exatamente. É muito bom a gente ter acompanhado o Brasil tanto tempo com tantos lutadores. Agora a gente tem ótimos representantes, sim, porém não são tantos como é que já foram. Porém, ainda assim, eles se mantêm nas principais posições, se mantêm com muito destaque. A gente teve essa geração de ouro que a gente pode falar com Lyoto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva, mas hoje em dia a gente tem ainda o Charles do Bronx, tem o Poatan, e o Brasil está muito bem representado e vai continuar, tenho certeza que por muito tempo, com alguns cinturões. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou aqui e a gente fica por aqui com essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. Tá aí nossos craques da informação, trazendo tudo que rolou no mundo do esporte, viu? E você vai ver depois do intervalo que MP do Rio, Ministério Público do Rio, obtém condenação de 14 anos de prisão para réu que tentou atear fogo em ex-companheira em Petrópolis. A gente relembra esse caso. Pois é, e você vai ver também que Petrópolis instala radar meteorológico de alta tecnologia lá no Morim, nas torres, né, do Morim aqui, tradicional em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. De volta para te falar que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça, junto à Primeira Vara Criminal de Petrópolis, obteve na segunda-feira a condenação de um idoso de 71 anos a 14 anos de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra a ex-companheira. A gente está relembrando esse caso, né, Roberta? Pois é. O crime aconteceu em 2022, no centro de Petrópolis. A gente deu essa reportagem aqui. Foi registrado por câmeras de segurança da loja em que a vítima trabalhava. Vamos conferir. O crime aconteceu dentro da loja em que a vítima trabalhava no dia 16 de maio de 2022, no centro de Petrópolis. As imagens do circuito interno do local mostraram o momento em que o homem segura a mulher pelos cabelos e despeja gasolina sobre a cabeça dela. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o acusado despejou o combustível sobre a vítima com a intenção de atear fogo e causar a morte dela. O plano, no entanto, não se concretizou porque o réu acabou se sujando com gasolina. Em seguida, pessoas que passavam pelo local se aproximam e a vítima consegue correr, sendo novamente alcançada por ele na porta do estabelecimento. Eles continuam conversando por alguns minutos e, em seguida, ele foge. Com as provas, o Conselho de Sentença acatou integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público, reconhecendo o homicídio tentado, qualificado pelo meio cruel e pela motivação de gênero, porque ele não aceitava o fim do relacionamento, além dos crimes de descumprimento de medida protetiva e coação durante o curso do processo. O idoso já havia sido preso preventivamente a pedido do Ministério Público do Rio em razão da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima. Vem aqui na aberta, por favor. Gente, por que fazer isso? Acaba com a vida da pessoa, né? Da vítima e dela mesma. Acaba com a vida da família. Pra que fazer isso, gente? A pessoa terminou? Terminou. Tá com problema? Busca uma terapia. Busca um psicólogo. Busca uma ajuda profissional. Já que você não consegue, de repente, né? Mas não faz isso não, gente. Violência não leva a nada. Destrói a vida de todo mundo. Olha aí, várias vidas destruídas por uma coisa, eu ia falar uma coisa não pensada, mas foi pensada assim, foi planejada, porque ele foi, pegou a gasolina, levou, ou seja, foi planejada, dava tempo de não fazer nada disso, pelo amor de Deus, gente, violência realmente acaba com a vida de todo mundo.
E olha só, ontem a gente falou sobre esse caso, hoje a gente traz a reportagem completa porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio rejeitou o recurso dos ex-proprietários da conhecida Casa da Morte no Caxambu, em Petrópolis, mantendo então a decisão de desapropriação daquele imóvel que funcionava como centro de tortura durante o período de ditadura militar brasileira. O veredito da desembargadora Maria da Penha Nobre Mauro vai de acordo com a sentença da 4ª Vara Civil do município, que entendeu a necessidade de desapropriar o local e transformá-lo em um memorial. Isso acontece por conta do histórico trágico de violação aos direitos humanos, simbolizando agora um exemplo do que não se deve repetir na história do país. O recurso alegou omissão, contradição e falta de fundamentação no pedido, além de outros pontos da indenização do município sobre o imóvel. Apesar da argumentação, a desembargadora reconheceu que o valor da indenização por parte da prefeitura aconteceu de forma tardia, porém suficiente. O processo de desapropriação e implementação do memorial começou em 2024, quando o Executivo Municipal, em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, iniciaram as movimentações jurídicas. A partir disso, a pasta enviou para o município, em forma de convênio, cerca de 1,4 milhões de reais destinados ao fim. Com isso, em janeiro deste ano, a Prefeitura deu início ao processo de desapropriação e, em maio, a Justiça concedeu ao órgão a posse da casa. E olha só, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, Cobeia, resgatou na segunda-feira 2 cadelas ferozes que ameaçavam a população. O Jonathan, nosso repórter, trouxe aqui as primeiras informações ao vivo, né? Hoje a gente vai te trazer mais informações. Os animais em situação de rua estavam na Castelânia e na região conhecida como Frias, em Correias. O primeiro resgate aconteceu na Castelânia. A cadela de raça Pitbull, em situação de rua, mudou de comportamento após dar à luz a 7 filhotes. O animal ainda atacou um idoso de 93 anos. Esta ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Já o segundo resgate aconteceu em uma região conhecida como Frias, em Correias. Neste caso, a cadela atacou um filhote de cachorro que acabou morrendo. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a agressividade do animal já estava assustando os moradores, que acionaram o Cobeia. Os animais resgatados foram levados para a reabilitação e para a avaliação veterinária. Depois de avaliados, poderão ser encaminhados para a adoção. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. A gente deu isso ontem no vivo do Jonathan, mais informações agora, o Jonathan, né, nessa passagem dele aí. E olha só, denúncias de maus tratos ou de animais ferozes que ameaçam a população podem ser feitas à Cobeia pelo telefone 24 2291 1505. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou pelo e-mail cobeia@petropolis.rj.gov.br. O fato é que, como a gente falou ontem ao vivo dele, às vezes o Cobeia não atende, né? Fala que não é com eles, é com bombeiros, o bombeiro não é com eles, é com Cobeia, e aí fica aquele jogo de empurra. Exatamente. Enfim, é isso. E a Prefeitura, pode ficar aqui mesmo, porque a Prefeitura vem realizando reuniões com representantes de condomínios interessados em aderir à coleta seletiva. Muito importante fazer coleta seletiva. Os encontros abrangem diferentes regiões do município, do 1º ao 5º distrito. O último encontro aconteceu na Granja Brasil, em Itaipava, e 3 reuniões já estão agendadas. A partir desses encontros, será definido o planejamento de implantação do serviço, incluindo os dias de coleta e a realização de palestras de educação ambiental voltadas aos moradores. O local conta com mais de 1.100 residências, entre casas e apartamentos. Os condomínios que desejarem participar do programa podem entrar em contato pelo e-mail presidencia@condep.com.br. O objetivo é ampliar a participação da população na separação correta dos resíduos, fortalecendo a política municipal de sustentabilidade e contribuindo para a redução de materiais enviados ao aterro sanitário. Ao longo deste ano, a coleta seletiva foi ampliada para novas regiões e comunidades, como Touzé, Osvero Vilaça, Brejal, Ciméria, Olavo Bilac, Pontifones e Castelânia, beneficiando assim um número cada vez maior de moradores. Pois é, e olha só, Petrópolis deu um passo importante na prevenção de desastres. Começou a ser instalado no Morinho o novo radar meteorológico Banda X, um equipamento de alta tecnologia que vai permitir prever
chuvas com muito mais precisão e agilidade. A expectativa é que o sistema já esteja funcionando para o próximo verão. A estrutura do radar começou a ser montada nesta semana e deve colocar Petrópolis em um novo patamar no monitoramento climático. O equipamento importado da Finlândia vai permitir identificar com mais antecedência e detalhes as formações de chuva, o que é essencial para reduzir riscos e proteger vidas. Onde a empresa que foi contratada e os técnicos lá do exterior estão aqui desembalando o radar e começando a montagem dele durante toda essa semana. Importante termos um radar para o próximo verão, para que a gente possa ter uma apuração melhor dos fenômenos hidrometeorológicos para a nossa cidade, e com isso tornando ela mais segura para todos nós. O radar Banda X é considerado um dos mais modernos do país. Ele tem alta resolução e consegue analisar em tempo real o volume e a intensidade das chuvas em áreas específicas, ajudando na tomada de decisão das equipes de emergência. O radar meteorológico Banda X é uma tecnologia com melhor resolução e precisão na detecção de núcleos de chuva. Isso permitirá a identificação antecipada e detalhada da chuva em um curto alcance. Com esse radar, o monitoramento meteorológico feito pela Defesa Civil ficará mais completo e assertivo. Com o novo radar, Petrópolis se torna referência em tecnologia para a prevenção de desastres. A instalação faz parte do plano de modernização da Defesa Civil, que também inclui capacitação de equipes e novos sistemas de alerta para a população. O equipamento vai funcionar de forma integrada com os sistemas da Defesa Civil, ampliando o alcance e a precisão dos alertas. O engenheiro responsável pela montagem do Banda X destacou como é feita a instalação do equipamento. Agora abrindo as caixas, montando primeiro a antena e o pedestal. A antena que faz toda a varredura em 360 em várias elevações, monitorando o céu em tempo real a todo momento. E em seguida a montagem do radome, que é a cúpula que protege a antena dos granizos, dos ventos e tudo mais, de modo que a antena fique numa condição isolada, né, para fazer a medição corretamente. Depois da montagem, o radar vai passar por uma fase de testes e ajustes antes de entrar em operação. A expectativa é que o sistema já esteja completamente ativo para reforçar o monitoramento das chuvas no próximo verão. Após a montagem é feito o içamento junto à torre e toda a integração final, passagem de cabos, energizar e a transmissão de dados daqui para a Defesa Civil. A quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia será mais frio, com mínima de 16 e máxima de 20 graus. Ainda assim, o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Aqui em Petrópolis, o dia também estará mais frio, com temperaturas variando entre mínima de 16 e máxima de 19 graus. A previsão é de dia chuvoso pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens. Os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também haverá muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. E antes de terminar o nosso jornal, a gente traz umas últimas notícias, atualizações. O nosso repórter Jonathan Joras, que já está na redação, vai falar com a gente ao vivo, porque na noite de ontem a Polícia Militar apreendeu um adolescente por fato análogo ao tráfico de drogas na rua Carmen Ponte Marculino, no Chácara Flora. Fato análogo ao tráfico de drogas é tráfico de drogas para adolescente. Né? É porque é para adolescente, né? E também outro caso, né? Pois é, outro caso aconteceu na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava, onde um homem foi preso. Também a associação ao tráfico de drogas. Quem vai trazer todas essas informações é o Jonathan, está na redação. Bom dia para você, amigo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia também para quem nos acompanha. Bom, os casos aconteceram da seguinte forma, né? Eu vou contar primeiro
o caso do Chakra Flora de um menor de idade, né? Um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, né? Da forma que vocês falaram, né? Ser preso, né? Então eles utilizam dessa forma, né? Um fato análogo ao tráfico. Bom, ele foi preso na rua Carmen Ponte Marcolino, na localidade conhecida como Escadaria do Maranhão, no bairro Chakra Flora, em Petrópolis. E a ação aconteceu da seguinte forma: os policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas na região e eles conseguiram identificar 3 suspeitos atuando de forma suspeita, de fato, né? E aí, no momento da abordagem, eles conseguiram fugir, mas 2 deles conseguiram fugir para uma área de mata, mas esse adolescente acabou sendo capturado e foi apreendido pela Polícia Militar. Com ele, os policiais apreenderam 40 cápsulas de cocaína e R$300 em espécie. E aí, todo esse material e o menor de idade, né, o adolescente de 16 anos, foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E aí, como a gente falou anteriormente, né, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação com tráfico. Agora, o caso do homem que foi preso em Itaipava, um homem de 35 anos foi detido na estrada Jerônimo Ferreira Alves, do distrito de Itaipava. Foi uma ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, né? Mais especificamente com os agentes da 106ª Delegacia de Polícia. A equipe observou, né, esse homem de 35 anos com uma atitude suspeita e etc. E aí ele estava nessa estrada e manuseando, utilizando o celular às margens da via. E aí, antes, né, deles perceberem esse comportamento do acusado, a polícia informou que já havia sido notado anteriormente o comportamento compatível de olheiro para o tráfico de drogas ali da região da estrada Jerônimo Ferreira Alves. Bom, ao ser abordado, ele confessou que recebia R$400 por semana para avisar os traficantes sobre a aproximação de viaturas policiais. E com ele foram apreendidos um celular Samsung, né, que ele estava utilizando no momento da abordagem, e um carregador portátil. Bom, ele foi levado à 106ª Delegacia de Polícia, permaneceu preso e acusado e autuado por associação ao tráfico. Isso tudo segundo a Polícia Militar. Volto com vocês aí no estúdio. É o famoso olheiro, né, que eles contratam para ficar de olho ali, para ver se tem uma operação policial, se está aparecendo carro de polícia, se as forças de segurança estão ali chegando perto do lugar onde eles fazem os seus esquemas criminosos. Sem falar no adolescente, porque eles sabem que não vai preso, Claro, não né? vai, Então eles captam esses adolescentes, aliciam esses adolescentes justamente para fazer esse trabalho. Jonathan, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você nesta quarta-feira. É isso, pessoal. Terminando a nossa edição por aqui, mas amanhã, 7h30 da manhã, a gente está de volta com muita informação para você, viu? Bom dia, boa quarta-feira. Meio de semana já, né? Meio de semana. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.